Namastê, ser de luz, sejam muito bem-vindos, meus queridos assistentes, ao meu canal Ruka Victor da Quantum Light. Eu me chamo Pedro Victor. Vamos dar continuidade às lições da didática do tópico Filosofando ao Sucesso, Desconstruindo a Bipolaridade. A psicose maníaco-depressiva, certo? Bem, de tudo que eu já falei sobre a falta de lógica do pensamento crítico, científico, por causa que no inconsciente o pensamento, vem em fantasia, vem em imaginação foracluída, vem em projeção, da psique, para fora do corpo, vem em descentralização da atenção, vem em ego, somente ego, e egocentrismo às vezes na paranoia, tendem a causar uma falta de desajuizamento do sujeito, a falta de discernimento. Então não é um amor à sabedoria quem vive na psicopatologia da bipolaridade. É um assunto gravíssimo, importantíssimo para a saúde mental, porque agrava muitas coisas, na qualidade de vida do sujeito. Que a bipolaridade, ela desloca o centro do sujeito, o ego do sujeito, para alhures do seu corpo, o corpo fantasioso da imago. E a imago, em Freud, é o kimono em Lacan. A imago é o recorte do real simbólico imaginário do aparelho psíquico e de ego superego, um corpo aberto, em deluse, territorializado, num corpo sem órgãos, um corpo sem funcionamento crítico, sem destreza, sem educação, mal educado, um corpo aberto e foracluído que tende a pender, para a falta de atenção, a falta de concentração, a falta de sentimento positivo, principalmente. Certo? Bipolaridade, as psicoses, preocupações, ansiedades, Ansiedade acompanhar é um sinônimo de preocupação, Ansiedade é a falta do em si, de estar presente, de estar concluído, de estar firmado e findado no real da pressão angélica positiva, das forças angelicais, das forças da catequese, da Eucaristia. E pode ser muito pior se não for tratado. Se a ansiedade, também muito facetada nesse quadro psicopatológico, pode vir acompanhado, ou somente com a bipolaridade mesma em si, porque é uma falta do em si, porque tem ansiedade e essa descentralização do sujeito em relação à preposição do seu discurso, a oração prepositiva, a proposição no qual o sujeito tem ali para com a verdade da sua razão subjetiva, que não é nem subjetiva e nem é razão, mas sim é uma falta de sentido. Cai num niilismo mesmo, cai no nada, no nonsense. Então, fazendo um link aqui para uma cultura que eu gostaria de acrescentar essa discussão da filosofando ao sucesso, é que
O ego é o dragão, é o controle, né? A coisa draconiana, o controle do sujeito, é a paranormalidade, né? O dragão alado, né? O dragão inimigo do, dos fatos heróicos, né? Da mitologia, né? O dragão ali simboliza. Só um momento. O dragão simboliza o mal, né? O ego. O dragão simboliza o mal, simboliza o ego. E no ego nós não temos muito aqui falar sobre como vencer o ego, porque é muito simples. É só não pensar, é só não imaginar. É só não recalcar. Se você não recalca, tá tudo ótimo. Você não precisa estar alienado numa imago, né, numa neurose, né? Ou mesmo ali numa psicose, porque há uma falta de neurose. Uma neurose positiva, uma neurose do capitalista, uma neurose onde o significante mestre dá razão ao discurso, dá razão à fundamentalidade do discurso crítico, um ego forte, um self forte, né? Um ego regulado, um ego tranquilo sobre quem você é, sobre sua existencialidade. E, por assim dizer, o sujeito não cai em devaneios, o aparelho psíquico está ok. Mas vale lembrar também que nem tudo é só ciência, não é só em si, né? Porque há ciência para ciência, e entre de ciência para ciência, há ciências que não são lá ciências, são pseudociências, são na clínica, são manias. Como, por exemplo, na cultura, essa cultura que eu falo, do dragão, do pensamento, né? A coisa draconiana, para psicologia mesma, né? Das coisas, superstições ou manias agudas, né? Mania depressiva ou mania obsessiva, ou mesmo mania fóbica, né? Exageros, preocupações, nada mais do que isso. Mania perversista, porque acompanha com a dramatização da irracionalidade das emoções do sujeito, por causa de suas preocupações, as faltas de juízo, a falta de autoestima, a falta de amor próprio e toda essa cascata, né, que é a compulsão à repetição, né, quando a pessoa está inserida numa cultura, dependendo da filosofia, da linguagem da cultura, até você discernir o que é para a tua verdade ali, o que é verdade também para a realidade subjetiva do realismo crítico, do que é o outro, o grande outro, né, a intersubjetividade. Mas para filosofar o sucesso, devemos pensar como filósofos mesmos, né? Então, tudo é relativo, tudo tem seu livre-arbítrio. A gente faz as nossas associações livres no inconsciente, no consciente e no inconsciente também, estruturado, porque as emoções são estruturadas como uma linguagem, né? O inconsciente é estruturado como uma linguagem, o pensamento é estruturado como uma linguagem. E se a linguagem é crítica, a filosofia da linguagem é crítica, não há por que se aperrear em relação às suas fantasias, seus medos, suas foraclusões, suas psicoses, dramaturgias, neuroses, perversões. Não há por que se preocupar com nada disso. Há somente que se ater à higiene mental, crendo firmemente na purificação das emoções, dos pensamentos, das intenções
e se abster de algumas coisas para ganhar em retorno da própria ressonância cognitiva, para não cair em dissonâncias tanto emocionais também. Assim que a gente consegue fundamentar o sujeito num campo de razão científica, né, de fechamento de corpo do superego, né, a pessoa tem uma qualidade de vida mais elevada, né? A pessoa tem uma qualidade de vida positiva, né? Uma eficiência da qualidade, né? E a qualidade da eficiência, né? Em relação ao sucesso, do que significa ter sucesso. Sucesso é superar, é conseguir, é conquistar, é estar autorrealizado, é ter um ponto de basta ali, ter uma calma, ter uma paciência, uma serenidade, ter uma prudência, moderação, respeito mútuo, com dignidade. Isso tudo vem de Deus, né? Não precisa se preocupar em ter controle sobre as coisas, em projetar, em ter coisas draconianas, certo? Tudo isso aí é besterol, é mania, não existe isso. Isso é irracional. Você tentar controlar o cosmos, não, quem somos nós? Não somos ninguém, estamos aqui, ó. Somos uma areinha num mundozinho pequeno, entre bilhões de galáxias, trilhões até, zilhões até de metaversos, né? Infinitos metaversos, com seres para lá de inteligentes no mundo inteiro desse cosmos, né? De tudo. E o poderoso Deus sabe bem o que faz com seus filhos, né? Então, a fé é muito importante, não é porque eu não quero entrar nesse papo da religiosidade, né? Para não causar uma gangrena na cabeça de vocês, porque vocês já devem ser iluminados e vocês já devem ter firmado sua fé, não sei, deve ter religião, não ter religião. Eu não sei sobre a vida de vocês, né? Eu estou aqui para explanar algumas coisas sobre que a fé remove montanhas, remove. Gente, não é brincadeira não. Aí que, para se livrar dos ataques ideológicos subliminares das ideologias de reprodução do aparelho de controle do Estado, né? Religião, desporto, política, né? E a política se tornou um marxismo cultural, sem que a pessoa bifurque o pensamento, né? Entre na bipolaridade do pensamento entre o seu eu e o eu que o imaginário neurótico transversa do imaginário o campo da impossibilidade para o sujeito. O desejo do outro na relação de impossibilidade com o sujeito que recebe do pequeno eu na posição de verdade, né? Na posição de verdade para com a produção. Agente, verdade. Outro, produção. Agente, verdade aqui, o pequeno eu, moi, pequeno eu, o objeto causa de desejo, na relação com no discurso lacaniano, na estrutura do discurso lacaniano, né? Do sujeito da análise, certo? Do sujeito mestre, do discurso do mestre, certo? O S2 no discurso do mestre, quer dizer, o S1 é o discurso do analista, né? Quer dizer, o A é o discurso do analista como agente e o S1 é o discurso do mestre, certo? E no discurso do universitário, o S2 é o campo do outro, o campo do conhecimento, enquanto o S1, né, o discurso, o significante mestre da razão do mestre, né,
mestre de si, ser em si, senhor de si. Tem ali tua verdade, tem ali teu psiquismo, como funciona teu ontológico. Cada vez que a gente acorda para a vida, né, a gente percebe que nosso saber é quase nada, ainda é minúsculo, né? A gente observa nossa pequenez enquanto sujeito, a gente cresce, toma amadurecimento e consciência mesmo, e vai percebendo que o nosso narcisismo mesmo não é nada, não é nada, não é nada, não é nada. Existem pensadores de todos os tipos, de todas as classes. Existem pensadores que pensam, pensadores que não pensam, pensadores que não sabem o que falam, pensadores que erram no que falam. Coesão pode ser um teste projetivo. Psicólogos, psicanalistas, né? O ofício do psicanalista, os psiquiatras, todo mundo pode cometer algum deslize, certo? Deslize, um ato falho, um ato de xiste também. Aí que vamos voltar à bipolaridade. Gente, o discurso da bipolaridade está estruturado como um discurso da histeria, certo? Na teoria lacaniana. Porque no discurso da histeria, o desejo, a causa do desejo é o agente e a produção é o sujeito barrado. Não, o sujeito barrado, né? Eu acho que é. Não me recordo muito bem, mas eu não vou entrar aqui nesse assunto, tá? Não me recordo muito bem lá das estruturas. Não, o sujeito barrado é o agente. S1, S2 fica para cá, nesse lado da produção da interpretação. A produção, né? Interpretação de um lado, o outro. E o agente, a sua verdade, aqui, né? Desse lado. Na estrutura do discurso, das estruturas do discurso lacanianos, tá? Vamos lá. A, S, S barrado, S1, S2. Discurso da histérica. Se dá por impotência, né? Potência da regressão, do discurso do analista. Não, no discurso do mestre. Discurso do mestre, discurso da histérica, discurso do analista, discurso universitário e tem o discurso do capitalista. Tá? Então, bem, vamos voltar depois dessa explanação aqui quase que poética, autopoética, teste. Corrija-me se eu estiver errado, né? Depois eu explico, depois vocês vão me dando assistência e a gente vai construindo um campo de saber da psicologia para o sucesso mesmo, né, do que significa ter sucesso e como o sucesso se dá, como a hombridade e a humildade, né, se correlaciona com a verdade, se correlaciona com a epistemologia da ética, com a epistemologia da racionalidade mesmo. A epistemologia é a episteme, né, o centro entre crença, verdade e episteme, conhecimento. Crença é uma coisa, verdade é outra coisa. E a episteme, o centro, o vesca piscis, é o equilíbrio entre a crença do que você acredita ser real para você, o seu real, mas o real é o que não cessa de não se inscrever, né? O real é o que não cessa de não se inscrever, está sempre se atualizando, está sempre se tornando uma recíproca, né? Está sempre se tornando um algo para além da nossa especulação, nossos testes, nossas proezas, nossos prodígios, nossas falhas, nosso comportamento. É o ethos político que guia a sociedade, mas cada um tem seu ethos político. Cada um tem seu ethos político e tem um ethos político das massas, dos grupos sociais também, certo? No qual o sujeito tem um ideal de ego e uma identificação do ego.
Aí que para além de todas as estruturas da clínica, das psicopatologias, né? A gente volta ao normal, tá? Vamos voltar ao normal. Tá, volta ao normal. Volta ao normal. Cheguei de psicodramatização, certo? Tava ali pensando ainda, né? Tava ali no meu subconsciente, né? Submundo, pensando lá como é que eu vou representar aqui um discurso de uma loucura para vocês, para que vocês possam entender a loucura, né? De louco para louco, cada um se entende. E os loucos entendem os loucos. E quem não é louco, todo mundo é louco. Todo mundo também não é louco, todo mundo é normal, todo mundo tá beato, santo. E santo ninguém é santo, né? Ninguém é perfeito, mas dá para se viver com um pouco de paz. Não, muita paz, né? Na Mascaran Shalom, já vou deixando aqui o meu, minha bênção, né? E recebendo a sua bênção, porque você é muito importante aqui pro meu canal, você é muito importante aqui pro canal para continuar produzindo os vídeos para vocês, para que vocês levem esse pingo de consciência, né? Esse conta-gota de consciência adelante. Bem, eu filosofei tanto sobre o sucesso, mas eu não falei sobre a bipolaridade nessa parte 3 aqui desse discurso, dessa discussão. Porque o discurso da bipolaridade é bater na mesma tecla da irracionalidade. Irracional, irracional, irracional. Dissonância emocional e cognitiva. Até quebrar a tecla. Quebrou a tecla, compra um novo teclado e aí você pode dar Enter. Código. Discurso do mestre. Tá tudo tranquilo, sem pavor, sem preocupação. Todo mundo já errou, todo mundo já é falho, todo mundo é miserável, todo mundo é alguma coisa. Mas tá todo mundo safo, não precisa ter preocupação nenhuma, tá bom? Em relação aos seus traumas, suas cicatrizes, nem em relação às suas preocupações do futuro. Porque você pode ser julgado, porque você pode ser isso, porque você pode ser aquilo. Não. Viva a vida naturalmente. Né? Existe um ditado popular muito interessante que fala a esse respeito, né? Que a música, né, deixa acontecer naturalmente, porque a natureza de Deus é perfeita, tá? Então hajam dentro dos quadrantes da moral e da ética, hajam dentro dos quadrantes da não das psicopatologias que eu falo, né? Das fantasias, do pensamento, fantasiou, pecou, né? Foracluiu, pecou, faltou atenção, pecou por pensamento, pecou por omissão, pecou por falta de racionalidade, pecou por falta de razão, de logos, do que é ilógico, né? Que é o patóis, né? A irracionalidade do pensamento, a imbecilidade, a estupidez. E disso ninguém quer saber mais, né? Vamos bolar para frente, vamos ficando com um abraço fraterno do que é o absoluto. Cada um tem seu absoluto dentro de si, que é a paz, o amor incondicional, a virtude, a luz do Divino Espírito Santo. E até a próxima. Cada um tem isso, cada um tem aquilo, cada um tem um pouco de tudo. Todos nós somos iguais perante a lei. Se abastem de julgamentos morais. Viva a vida, não se preocupe com a psicologia social. E um forte abraço. E vocês continuem tendo sucesso na vida de vocês. Muito sucesso, muitas graças. Saúde, paz para todos. Muito obrigado.